Utilizada pela primeira vez no Brasil nas eleições de 1996, a urna eletrônica provocou um marco na história da informatização do processo eleitoral. Passados 26 anos, o equipamento é alvo de constantes ataques e questionam a sua segurança, o que faz com que as autoridades brasileiras frequentemente reforcem a eficiência da votação, como é o caso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Para explicar de que forma ocorre a votação nas urnas e quais são as medidas adotadas para a lisura do processo eleitoral, o Direto ao Ponto desta vez conversa com o secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto. Eu sou Lucas Eliel, fique conosco. Daniel, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista e eu começo te perguntando como funciona a computação dos votos nas urnas. Bom, o processo de captura dos votos começa ali durante a votação, né? Então, à medida que os eleitores vão digitando seus votos, eles vão sendo registrados em uma espécie de uma tabela chamada RDV, que é o Registro Digital do Voto. Tudo que o eleitor digita é gravado nessa tabela, só que esses dados são gravados de uma forma embaralhada para que a gente não consiga saber a ordem que eles foram colocados nessa tabela. Quando o mesário encerra a votação, a urna eletrônica faz aí sim o cômputo desses votos para ver a votação de cada candidato, expedindo nesse momento o boletim de urna. Importante saber que o cômputo desses votos, então, ele vai ser feito de acordo com o programa que foi feito lá no TSE. E existe, infelizmente, muita desinformação acerca da votação. Em consequência disso, as pessoas vão ficando desconfiadas da lisura das eleições. Por que o processo eleitoral é considerado inviolável? Olha, nós temos uma série de mecanismos de segurança dentro do processo, e a palavra processo ela é muito importante nesse ponto, para estabelecer essa inviolabilidade, essa inviabilidade que nós temos de que haja algum tipo de manipulação do resultado da eleição. Há uma série de etapas, eu destaco algumas delas. A primeira delas é lá na fase de desenvolvimento dos sistemas. A equipe do TSE trabalha por ciclos de 2 anos, que são ciclos eleitorais. Digamos, no primeiro ano, a equipe trabalha sozinha, desenvolvendo, tentando evoluir o máximo possível os sistemas. E a partir de 1 ano antes das eleições, esses sistemas passam a ficar disponíveis para inspeção por entidades fiscalizadoras. Por exemplo, nesse ano, nós tivemos, dentro de um projeto piloto, as universidades federais de Pernambuco, a Unicamp, lá de São Paulo, e a Universidade, a USP também, lá de São Paulo. Essas 3 universidades tiveram acesso, dentro da universidade, dos programas Fonte da Urna. Ao longo desse tempo, também outras entidades puderam acessar para essa eleição, e podem para todas as eleições, acessar os dados dentro da estrutura do TSE. Então, indo lá, consegue inspecionar os códigos. Nesse processo, nós tivemos aí várias entidades que fizeram essa inspeção, né? Destaco aqui especialmente a Controladoria Geral da União, que foi lá, a Polícia Federal, as Forças Armadas, que mandaram um contingente bastante importante de pessoas para fazer essa inspeção. Então, nesse momento, a gente tem a verificação do programa que vai ser colocado na urna. Na semana passada, encerrou no dia 2 de setembro ali, houve lá no TSE a lacração dos sistemas, onde esses programas que são inspecionados, eles são compilados, então passam por um processo que é gerado os arquivos binários que vão para a urna eletrônica, e esses arquivos são então assinados digitalmente, de forma que a urna consegue identificar que o programa que está sendo executado nela passou por esse processo de auditoria e por esse processo de lacração, sendo esse então o programa verdadeiro. As entidades fiscalizadoras também assinaram esse programa. O que significa eles assinarem? Existe uma assinatura digital que, independente do TSE, feita por essas entidades, que agora, quando nós formos carregar as urnas eletrônicas, as entidades conseguem ir lá verificar que o programa é o mesmo que foi feito naquela cerimônia. Então,
por essa cadeia de mecanismos, e agora durante as cargas das urnas, nós teremos essa efetiva fiscalização, nós podemos dizer que é inviolável o processo, porque não tem como alguém criar um programa falso que passe despercebido. Uma parcela da sociedade acredita que o voto impresso seria o mais adequado. E em 2021, uma proposta de emenda constitucional para que as eleições deste ano fossem dessa forma acabou não sendo aprovada no Congresso. A proposta precisava de ao menos 308 votos para ser aprovada, mas teve 229. Com isso, a proposta vai ser arquivada e as eleições do ano que vem vão continuar com votação e apuração eletrônica. Daniel, por qual motivo o Brasil não faz uso do voto impresso e opta pelas urnas eletrônicas? E, além disso, como é considerada a questão da acessibilidade no processo eleitoral hoje? Bom, o voto impresso, ele é um mecanismo de auditoria muito empregado em alguns países que não possuem um sistema de votação tão maduro quanto o sistema de votação brasileiro. Ele foi objeto de avaliação e de apreciação pelo Congresso Nacional no ano passado, num momento bastante difícil, diga-se de passagem, caso fosse aprovado, porque havia muito pouco tempo para a eleição, mas a Câmara dos Deputados optou por não aprovar aquele projeto naquele momento. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa noção de que o não uso do voto impresso nessas eleições é decorrência direta de uma ação do Congresso Nacional e não da Justiça Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral tem tradicionalmente se colocado numa posição de muita cautela diante dessa tecnologia ou dessa forma de auditoria, porque, embora ela traga para as pessoas aquela sensação de que eu estou verificando meu voto, essa verificação ela se dá somente em uma parte do processo, tem uma outra parte posterior onde esses votos deveriam ser contados, e essa parte de contagem dos votos, especialmente, ela é muito sujeita à intervenção humana novamente, que foi um dos grandes objetivos, a redução dessa intervenção humana na contagem de votos, e ela voltaria para o processo, trazendo riscos novamente. Então, a guarda desses votos impressos é uma coisa muito complicada, fazendo que a Justiça Eleitoral tenha muito cautela com isso, porque não se conseguiu até agora delinear um mecanismo adequado para que a gente tenha segurança, transparência, custos razoáveis, celeridade no processo, uma série de problemas não resolvidos e que o projeto que foi apreciado na Câmara dos Deputados também não resolvia. Em relação à audição, a gente já fala um pouco mais da questão de acessibilidade, que é um outro problema do voto impresso. O voto impresso não tem acessibilidade, o eleitor cego ele ficaria bastante prejudicado num contexto de voto impresso, onde a urna diria para o eleitor, observe seu voto impresso, e o eleitor esse não conseguiria fazer essa observação. A urna tem vários mecanismos de acessibilidade, desde código Braille nas teclas. Esse ano nós temos uma imagem, um vídeo em libras, quando o eleitor chega na cabine de votação, indicando qual cargo deve ser votado, se presta para os eleitores analfabetos e surdos que não foram alfabetizados com o nosso alfabeto normal, mas somente com o alfabeto em libras. E temos a audição, que apoia muito o eleitor cego. O eleitor cego, quando ele chega na urna eletrônica e ele está identificado na urna como cego, e por isso a urna, na hora do voto desse eleitor, presta esse serviço de áudio, o eleitor ele digita, a urna já diz, olha, você vai votar agora para o cargo tal. Quando o eleitor começa a digitar, ela vai dando o retorno para o eleitor do que ele está votando. Quando ele termina de digitar os números do seu candidato, a urna diz, você está votando para o candidato número tal, e ainda fala o nome do candidato para o eleitor ter certeza do que ele está fazendo. A urna diz, agora aperte confirma para gravar o voto, aperte corrige para começar de novo. Então tem toda uma orientação para o eleitor que é feita pelo mecanismo de audição, permitindo que o eleitor cego tenha muito mais controle sobre o seu voto e não simplesmente digite os números de uma forma às cegas, né, sem ter qualquer retorno do que está acontecendo. Um dos argumentos apontados por parte da população é de que os votos nas urnas não seriam auditados. No site do TSE, o órgão contrapõe essa afirmação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, há nos equipamentos diversos recursos que possibilitam e fortalecem a possibilidade de auditagem. Alguns deles são registro digital do voto,
log da urna eletrônica, auditorias pré e pós-eleição, lacração dos sistemas, lacre físico nas urnas, identificação biométrica do eleitor e oficialização dos sistemas. Este ano, boa parte dos eleitores votarão nas novas urnas eletrônicas, que possuem design mais moderno. Cada urna custou $985. Em todo o Brasil, são mais de 220 mil adquiridas. Daniel, quais são as diferenças dessas novas urnas para as que a gente já estava acostumado? Bom, essas urnas elas têm algumas diferenças externas e algumas diferenças internas. Do ponto de vista externo, eu ressalto o layout da tela do eleitor, onde o teclado passou para baixo da tela da urna, antes ficava do lado direito da tela da urna. Isso facilita tanto para os eleitores canhotos votarem, como uma questão de que o eleitor vota agora tendo mais facilidade de enxergar o seu voto. A propósito, todas as urnas desse ano elas têm um mecanismo onde ela inibe a aceitação da tecla confirma em até 1 segundo depois do final da digitação dos números. É uma tentativa da Justiça Eleitoral de fomentar que o eleitor olhe para a tela para confirmar se o seu voto é realmente aquele, né? A outra diferença que nós temos é no terminal do mesário, que passa a ser um terminal totalmente gráfico. Esse terminal gráfico, hoje em dia, ele vai emular o terminal anterior, mas nas próximas eleições, esse terminal vai permitir que a gente utilize de uma forma mais livre, com mais funcionalidades, o que deve diminuir bastante o número de filas ou aumentar a quantidade de eleitores que a gente consegue atender numa mesma urna. Do ponto de vista interno, obviamente é um equipamento com algumas modernizações, alguns avanços tecnológicos, algumas tecnologias que já não estavam mais disponíveis no mercado deixaram de ser utilizadas. O próprio processador da urna é 8 vezes mais rápido que o processador da urna anterior. Então, uma série de avanços, mas esses são avanços mais, digamos assim, naturais do processo evolutivo de hardware, né? Onde a gente sabe que a tecnologia de produção de equipamentos ela vai evoluindo e a urna simplesmente acompanhou essa tecnologia. Mas o que a gente enxerga mais realmente é essa mudança externa na urna eletrônica. Sim. E durante as eleições, Daniel, a gente pode observar que as urnas são trocadas por conta de alguns problemas, eventualmente. Geralmente isso ocorre por qual motivo? Olha, nós temos vários tipos de motivos. São 400 mil urnas rodando por eleição, né? E um pouco mais de 1% das urnas apresentam algum tipo de defeito. São desde problemas com a impressora no início da votação, é bastante comum problema de impressora, uma das razões até que a gente tenha bastante cautela com a questão do voto impresso. Então, a impressora ela costuma falhar no início e no fim da votação, que são os dois únicos momentos onde ela é utilizada. Nós temos falhas de teclado, falhas de vídeo, o vídeo queima da urna às vezes a própria placa-mãe da urna estraga e ela para de funcionar. Então, são vários tipos de problemas. É importante, nesse caso, a gente deixar claro para a nossa audiência aqui, que quando uma urna eletrônica apresenta defeito, ela é substituída e o processo ele continua normalmente. Os votos colocados até aquele momento são mandados de uma forma segura, que não exponha o sigilo do voto, não permita que ninguém altere esse voto também, né, nesse trabalho de transposição, mas se passa toda a votação da urna anterior para a urna nova que segue a votação normalmente. Então, não há prejuízo para o eleitor, fora o tempo de espera para que a urna seja habilitada, né? Essa troca ela é bastante normal dentro do nosso processo eleitoral. Sim. Daniel, como você mencionou antes, o sistema eleitoral brasileiro é maduro, mas existe algumas melhorias que a gente pode ter nos próximos anos? Sem dúvida. A Justiça Eleitoral ela está o tempo inteiro trabalhando no desenvolvimento de melhorias no sistema, tanto melhorias do ponto de vista de ergonomia, de como que essa interação do eleitor ou a interação do mesário com a urna pode ser melhorada para a gente ganhar agilidade e de reduzir o número de erros por parte desses atores do processo. Há melhorias internas da questão de otimização de sistemas, até melhorias de formas de
disponibilização para auditoria e também melhorias do ponto de vista de processo como um todo mesmo. Então, nós estamos estudando, há grupos de estudo no TSE, inclusive em conjunto com universidades, para a gente ver novas formas de entregar o sistema de votação para as pessoas, especialmente de que o eleitor possa ter uma certeza maior de que o seu voto está sendo realmente computado. Então, mecanismos alternativos, inclusive a proposta de voto impresso, que possam entregar para o eleitor uma certeza e inclusive um mecanismo real de que ele consiga acompanhar o seu voto para ter certeza que o seu voto foi totalizado no final. Há grande expectativa de que para as próximas eleições a gente possa apresentar alguma novidade nesse sentido. Estamos ainda em algumas fases embrionárias de estudo em relação a esse tipo de coisa, mas certamente para as próximas eleições traremos algumas novidades a respeito. E, Daniel, qual a tua expectativa para as eleições deste ano e qual o recado que você deixa para os eleitores? Bom, a expectativa sempre tende a ser a melhor expectativa possível, né? Embora a gente escute alguns rumores, alguma situação aí, há um certo tensionamento, digamos assim, por parte das pessoas, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito muito num histórico de eleições pacíficas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, onde todos os atores, desde a imprensa, passando pelos partidos políticos, chegando até os eleitores, costumam ter um comportamento muito adequado para as eleições. Então, a partir daí, a gente consegue, a gente tem essa grande expectativa de que nós tenhamos novamente uma festa da democracia. As pessoas realmente vão lá para a sessão eleitoral, vão votar, vão deixar o seu celular lá com o mesário, conforme a norma está exigindo, sem grandes problemas, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter a eleição transcorrendo normalmente. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Talvez tenhamos algum tipo de manifestação, alguma coisa muito pontual, mas eu acho que isso não vai estragar a festa toda que nós teremos. E o recado também, nesse sentido, é de que as pessoas entendam que a Justiça Eleitoral faz um trabalho sério, um trabalho contínuo, não é um trabalho só às vésperas da eleição, que tem um único objetivo: garantir a segurança das nossas eleições, garantir que os eleitores vão lá e votem, consigam exercer seu direito de voto de uma forma segura para eles e que tenham certeza que o seu voto vai ser computado adequadamente. As pessoas têm que acreditar nisso. Tá? Há uma série de mecanismos de auditoria. A gente vê que as notícias que circulam pelas redes sociais por aí são facilmente desmentidas. Qualquer mentira qualquer informação que circula pelas redes sociais, basta procurar lá no site do TSE, no fato ou boato dentro do TSE, que a gente vai encontrar a explicação para muita coisa que circula por aí, as pessoas não entendem. Então, o recado, sendo um pouco mais conciso, acredite na urna eletrônica, confie na Justiça Eleitoral, que ela existe aqui exatamente para garantir a lisura das eleições. Com certeza. Muito obrigado, Daniel, por responder os questionamentos. Estou à disposição. É um prazer aqui poder conversar contigo, com a tua audiência, para a gente poder levar quanto mais conhecimento nós pudermos levar para as pessoas, desmentindo esse slogan até que foi criado de um tempo para cá, de urnas inauditáveis, né? Mostrando para as pessoas que há sim auditoria da urna eletrônica e que elas podem confiar nas eleições. Eu agradeço muito essa oportunidade de levar essa mensagem para milhares de pessoas. Com certeza, muito obrigado. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de escutar outros episódios do Direto ao Ponto do site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Vale destacar que o Correio do Povo está fazendo uma ampla cobertura deste ano de eleições. Tem notícias de pesquisas eleitorais, informações sobre como votar, além das repercussões de sabatinas e debates de candidatos à presidência e ao governo do Rio Grande do Sul. Esse podcast teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Maureen Xavier, edição de Aleph Alencar, além da assistência de Matheus Oliveira. O episódio utilizou ainda áudios da Record TV e Justiça Eleitoral. Obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima.